Ora, nós estamos numa situação, aqui no Brasil, por exemplo, e o Fernando disse bem, que a maioria dos nossos encarcerados tem alguma relação com o tráfico, ou seja, são prisões patrimoniais. Agora, por que é proibido? Né? E por que é criminalizado? É falso dizer que a criminalização e a proibição evitam o tráfico e o uso. Óbvio que é falso, não é? Se não fosse falso, não estaria aí o tráfico de drogas e o uso. Então, para que serve, na verdade? Ele tem um fito moral. Ele quer colocar essa proibição e essa criminalização, quer colocar as pessoas num determinado lugar. Certas drogas são absolutamente mais prejudiciais do que a maconha, por exemplo. O álcool. Não é? A dependência do álcool é terrível. Não é? No entanto, o álcool é livre. Mas tem uma relação aí com o trabalho. Não é? Tem uma relação com o processo de produção. Né? E com o enriquecimento ilícito. Essas relações é que nós temos que atacar, que nós temos que ver. Por exemplo, a pessoa que usa drogas que ativam, que são ativantes, né? Que deixam as pessoas mais ativas, praticamente não são proibidas. O próprio café é uma droga, tem cafeína, tal. A cafeína até é receitada. Né? Outras drogas que fazem as pessoas relaxarem, ficarem mais... são proibidas, como a maconha. Porque a maconha, quem usa maconha, acaba não querendo se submeter a um monte de coisa e tem uma relação com o prazer diferenciado. Então, eu não estou dizendo que esse é o único motivo. Eu estou dizendo que, para o setor produtivo, né, é muito importante, né, que o tráfico seja proibido e que o uso seja proibido. Por um lado, porque tem a ver com a relação de produção. E, por outro lado, tem a ver com o enriquecimento ilícito. Ora, muitos dos crimes que acontecem no Brasil, por exemplo, acabariam de um dia para outro, e eu digo com certeza isso, apesar de poderem me questionar, de um dia para outro. Por exemplo, os crimes de território de tráfico. Né? Se dentro do próprio capitalismo, imediatamente, como aconteceu no Uruguai, né, se liberasse o uso da maconha, por exemplo. Não tem mais o tráfico, você pode plantar em casa, você pode ter... E, ao mesmo tempo, você também pode procurar assistência psicológica, você pode procurar hospital, porque você não vai ser punido por isso. Ora, a relação abolicionista com isso é que há um monte de fórmulas alternativas de resolver problemas que cada um tem, situações, problemas que surgem com o uso de droga. Você pode usar a droga e não ter situação, problema nenhuma. Não é? E você pode usar a droga e ter situação, problema, alguma situação, problema. Então, não é a droga em si que faz a situação problema. Ora, mas a droga é usada pelo sistema para manter o sistema policial, o sistema de vigilância, e também para manter a moralidade. Porque uma coisa que você disse, que é básico do sistema abolicionista, é que a punição ela não produz a reeducação. Ela dificulta a reinserção social. Porque a reclusão e a detenção retira você de sua comunidade. Né? Ao retirar você da comunidade, retira você das suas relações afetivas, das suas relações de afeto. Né? E te coloca num não lugar. Esse não lugar, você tem que lutar pela vida ali. E quando você sai dali, aqui a gente diz, né, no Brasil, que as penitenciárias, as detenções, é a faculdade do crime. Né? Porque o cara vai lá porque só traficou um negocinho qualquer e sai de lá um criminoso. Né? Então,
nós não vamos resolver esses problemas sociais, né, a partir do processo de proibição e nem a partir do processo de criminalização. Agora, é importante lembrar, Ricardo, Ricardo, né? Francisco. Francisco, que a solução não está só na descriminalização, né? Também não está só na não proibição, porque ela também está na sua relação diária em tudo quanto é lugar. Você, eu, o Fernando, todos nós temos uma relação punitivista um com o outro, né? Com as crianças, com as suas mulheres, com seus namorados, com seus filhos, com a sua mãe, com seu vizinho, com você. É preciso reaver a ideia de que você não precisa punir para que você entenda e compreenda e se automodifique a partir de uma situação problema. Então, toda vez que você é punido por uma situação problema, você evita o entendimento, né? E é esse entendimento que vai possibilitar que você use melhor a droga, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tinha, depois do governo Bolsonaro, isso acabou, que é o Programa de Redução de Danos. O Programa de Redução de Danos, ele era baseado no abolicionismo, que era o seguinte: pô, tu tá usando muita maconha, vamos usar um pouquinho menos, né? Você está usando cocaína, crack, vamos usar maconha no lugar de cocaína, né? Vamos tentar reduzir, você vai reduzindo ali até você chegar num lugar onde você consiga usar a droga sem se detonar e sem destruir as suas relações familiares, sociais, políticas, enfim, né? Então, nós temos que ter uma outra postura em relação a como nós resolvemos as situações problemas. Eu só queria falar um pouco dessa questão do camarada Fernando, que a gente já discutiu bastante sobre isso, mas eu quero só retomar uma questãozinha aqui, ó. Cultura é um termo muito amplo para dizer alguma coisa, e, de outro lado, é um termo muito curto para dizer alguma coisa. Toda vez que nós produzimos, eu sei que o Fernando não faz isso, mas toda vez que nós produzimos a palavra cultura, nós meio que naturalizamos, do ponto de vista negativo, uma relação de hábitos. Esses hábitos, eles não nascem pura e simplesmente de uma relação habitual que você tem com o outro. Esses hábitos são construídos politicamente durante todo o dia, né, pelos processos de disciplinamento que existe na sociedade, pelos mecanismos e pelos dispositivos, né? Os dispositivos são conceituais, políticos, econômicos, né? E os mecanismos são efetivamente mecanismos de disciplinamento. A escola, o quartel, o cárcere, né? Os tais e assim por diante. Então, que produzem hábitos de higiene, hábitos de como comer, hábitos que vêm de... Né, não tem a ver com uma racionalidade, né? Ele tem a ver com uma imposição de um grupo nobre, de uma elite, que produziu, que disse que esses hábitos eram os hábitos daquele grupo, e que esse grupo, como dizia o Bourdieu, né, aqueles que mantêm o campo, né, mantém o campo de os hábitos ali dentro, para distinguir você identitariamente de outro. Isso é importante porque nesse processo, né, se você não questionar esses hábitos enquanto uma relação política de disciplinamento, enquanto mecanismos de convencimento, de contrafação,
você vai manter esses hábitos e você não vai construir uma nova sociedade. Eu concordo com o Fernando em relação à questão da interdição sexual, e nós discordamos, evidentemente, em relação à inserção no Código Civil. Eu acho que as relações íntimas e as relações do corpo não devem ser regradas por ninguém, nem pelo Código Civil, nem pelo Código do Trabalhador, nem pelo Código do Trabalho, nem pelo Código Comercial, nem pelo Código Penal. Essas relações devem ser livres, e devem ser negociadas socialmente, sempre socialmente de forma horizontal. Então, e aí nós concordamos, evidentemente, com o Fernando, de que a criminalização ou a estigmatização das mulheres ou dos trans ou dos gays ou de qualquer atividade mercantil social numa sociedade mercantil não pode continuar existindo para nós, obviamente, e que tem todo o direito de conseguir viver, já que foi retirada de cada um a sua capacidade de autossubsistência. A autossubsistência depende de uma relação mercantil. Então, você não pode punir as relações mercantis no sentido dessa autossobrevivência. Ao mesmo tempo, você tem grandes monopólios, que taxam preços, que combinam sumiços de mercadorias, que continuam aí praticando esse monopólio sem nenhuma intervenção da sociedade punitiva. Cleiton, há um comentário, não sei se quem escreveu, eu não posso designar o nome porque está apenas por sigla, DO. Há um comentário, não sei se podes abrir o... Já abri aqui. Do chat. Há um comentário de alguém que está a assistir, não sei se estará a assistir ainda, se estiver e quiser tomar a palavra, podia para o fazer. Está aqui, mais assim. Quer apenas continuar a escrever ou prefere falar? Não posso abrir. Não pode abrir o... ok, pronto. Cleiton, queres fazer um comentário? E eu, entretanto, pergunto se há mais alguém que queira... Fernando, eu acho que a gente concorda, né? Só um momento, eu vou ler, só um momento. Ótima explanação, lembrei-me da frase, não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor. Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido. Se torna necessária uma postura que questione e enfrente necessariamente à força os modos disciplinadores e violentos do Estado capitalista para buscar uma real emancipação social. Cleiton. Eu vou citar um exemplo aqui para provocar o companheiro Fernando, camarada Fernando, que é o exemplo dos zapatistas. Os zapatistas no México tomaram São Cristóbal de las Casas e depois várias outras cidades, formaram colmeias, formaram grupos de municípios zapatistas que não estão dispostos a ter qualquer relação com o mundo punitivo, ou o Código Civil, ou o Código Penal, ou a Constituição mexicana. A própria energia elétrica, eles não aceitam, como, por exemplo, lá em Cristiane, eles não aceitam essa relação, eles mesmos produzem a sua energia elétrica. Tal. Eu estou citando os zapatistas para falar dos Yanomamis aqui no Brasil. Olha, Cleiton, eu vou pedir, porque vamos ser desligados novamente, eu vou desligar e voltar a ligar, está bem? E peço a quem está a escutar para o fazer, enquanto tu aguardas por... enfim, estamos, ainda que não tínhamos planeado com grande rigor, mas estás a caminhar justamente para o debate
sobre o que fazer com o Estado e que vai expor certamente a todos os que nos estão a ouvir as nossas divergências. Já lá vamos. Eu vou desligar e vou voltar a Tá entrar. bem.